Da Juliane Cuiava, eu chamo então o Eduardo Simões, que vem chegando para trazer mais informações com a gente, dividindo a tela entre os nossos repórteres. Agora há pouco aconteceu uma coletiva de imprensa na cidade de Cascavel. O Eduardo acompanhou de perto e vai trazer então informações a respeito do que ficou decidido e quais as novidades com relação ao coronavírus. Boa tarde, Eduardo. Olá, Jean. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. Eu tenho uma atualização em relação ao número de casos confirmados aqui em Cascavel. A Secretaria de Saúde aqui do município acabou de confirmar mais 8 casos. É uma informação que eu estou informando em primeira mão, não está nem no último boletim. Essa informação só deve ser divulgada amanhã e, portanto, com mais 8 casos, a cidade tem ao todo 51 casos confirmados do coronavírus da Covid-19. Como você disse agora há pouco, a Prefeitura de Cascavel concedeu uma entrevista coletiva com a presença do prefeito, do secretário de Saúde, Tiago Stefanello, que também vai nos atender agora aqui. Secretário, obrigado por atender a gente. Me chamou a atenção nessa coletiva a incidência de casos a cada 100 mil habitantes aqui em Cascavel. Enquanto no Paraná a gente tem uma incidência de 4 casos a cada 100 mil habitantes, aqui esse número está em 13,5 e agora com essa confirmação de mais 8 casos deve ter subido um pouco mais. Por que uma incidência tão grande? Sim, isso é um dos dados que nos preocupa bastante. A média dos estados no Brasil está na casa de 5,7 a cada 100 mil habitantes. O Paraná está um pouco abaixo da média nacional, mas o município de Cascavel está acima de 13 casos a cada 100 mil habitantes. Então isso mostra a velocidade de propagação do vírus. A diferença é que o município está conseguindo manejar esses pacientes de forma rápida, mantendo-os em isolamento domiciliar e fazendo com que esses casos sejam tratados ainda quando considerados leves. Porque se esses casos, se com essa taxa de incidência de 13 para cada 100 mil habitantes, os nossos pacientes estivessem evoluindo para casos moderados ou graves, nós já teríamos um colapso no sistema de saúde de Cascavel. E essa semana a gente teve a reabertura de praticamente 80% das lojas no comércio aqui da cidade. Diante dessa incidência tão alta, essa medida ela tende a continuar? Isso, o COI ele vai estar discutindo isso no dia de amanhã em 4 subcomissões, também no sábado. Nós precisamos fazer com que haja a conscientização de quem usa. O problema em si não está só na abertura do comércio, mas na forma como ele é utilizado. Nós podemos, dentro de um bom relacionamento, dentro de bons planos de contingência, fazer com que haja harmonia na prestação do serviço e também na prevenção. Por isso que é mais importante que as pessoas tenham a consciência de manter os espaços afastados, de manter o distanciamento de outra pessoa, de utilizar o álcool gel, de utilizar máscaras que nós estamos recomendando, para que tudo isso possa ajudar a minimizar os efeitos da propagação do vírus. Em relação aos leitos de UTI, o senhor fez uma projeção para o final de abril. Num cenário provável e um pouco pessimista, a gente teria cerca de 1.000 casos confirmados e a necessidade de 44 leitos de UTI de pessoas precisando desses leitos. A gente tem essa disponibilidade? Isso, o município, ele regularmente está com 90%, 95% dos seus leitos de UTI ocupados. Então nós temos um número muito restrito de leitos de UTI e mesmo a ampliação de leitos que foi realizada na nossa região, caso nós chegássemos próximo desse pior cenário de 900 casos no final de abril, sendo necessário de 40 a 50 leitos de UTI, nós não teríamos capacidade para absorver isso. Por isso que nós temos que continuar mantendo as medidas necessárias de distanciamento social, mesmo com uma flexibilização do comércio, para que nós possamos trabalhar dentro do melhor cenário, que estaria entre 3 ou 4 pacientes, até 5 pacientes nos leitos de UTI. E na necessidade de outros leitos, o que seria possível fazer? Encaminhar esses pacientes para outras cidades? Qual que é a alternativa? Todo paciente, quando tem a necessidade, ele vai ser regulado pela macro-regulação. Tendo leitos disponíveis em outras cidades, os pacientes são transferidos com toda certeza. Mas o ideal é nós fortalecermos ainda mais a nossa cidade e a nossa regional. Uma outra informação que o senhor divulgou é a criação de um laboratório municipal aqui de Cascavel, que vai, a partir da semana que vem, fazer os testes. Como que vai funcionar? Isso. O município de Cascavel ele já possui laboratório municipal, mas ele não tinha o equipamento necessário para fazer esse exame, o PCR, que é o exame que traz o resultado no mesmo dia, como no LACEN. Nós adquirimos esses equipamentos e a partir da semana que vem, provavelmente a partir da segunda-feira, nós já estaremos realizando então cerca de 1.000 exames, capacidade para 1.000 exames inicialmente, desse teste PCR que já sai o resultado no mesmo dia. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas informações.
Aqui ao meu lado o Thiago Stefanello, secretário de Saúde aqui de Cascavel, conversando com a gente. E o prefeito Leonardo Paranhos, Jean, acabou adiantando para a gente uma das medidas que pode ser adotada na semana que vem. De acordo com ele, as pessoas devem sair de máscaras nas ruas. Eles vão, inclusive, colocar câmeras em alguns lugares e até nos supermercados para que todos os cidadãos utilizem máscara, inclusive na entrada dos ônibus do transporte coletivo aqui de Cascavel. Jean. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao secretário Stefanello também pela participação ao vivo aqui no programa. E olha só, vale muito a pena a gente tomar cuidado. Cuidado nunca é demais. Então, se você puder se cuidar, precisa sair de casa, ninguém tem como impedir que você saia. Porque muita gente está trabalhando com a retomada aí do comércio, principalmente 80% do comércio já está funcionando, mas a medida da máscara, o cuidado especial aí sempre vale muito a pena, porque é uma questão de saúde pública.